Oi pessoal, bem-vindos ao canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré. Hoje vamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho do nosso tempo, que é e sempre foi muito atual em nossas vidas. Antes de iniciarmos, eu convido a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre amado, que Ele possa adentrar os nossos lares neste momento, abraçar a cada um de nós e que a sua paz possa invadir os nossos corações. Bom, gente, hoje nós vamos estudar o capítulo 13 do Evangelho, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Vamos iniciando com os itens 1 a 3, que é fazer o bem sem ostentação. Eu vou ler um trecho para vocês desses ensinamentos do Mestre. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não receberás recompensa do vosso Pai que está nos céus. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Em fazer o bem sem ostentação há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Então, quando Jesus proferiu essas palavras, esses ensinamentos, ele estava se referindo aos fariseus, que eles praticavam a caridade, mas sempre buscando a aprovação das pessoas. A intenção deles era buscar a aprovação das pessoas. Então, Jesus, ele fala que é importante sim, todo ato de caridade, todo gesto que nós tivermos em benefício do outro, é claro que é importante, é claro que é meritório. Mas só que quando nós não ostentamos aparecer, quando nós tomamos o cuidado em não tornar isso algo tão explícito, tão escandaloso, é muito mais meritório perante o Pai. Por quê? Porque nós devemos fazer o bem pelo bem, sem esperar nada em troca. Então devemos ajudar pela alegria de levar alívio àquele que sofre. Mas para que a gente possa entender melhor esses ensinamentos do Mestre, é muito importante que reflitamos sobre a amplitude da caridade. Se a gente for pensar na caridade, ela tem uma extensão imensa. E eu pensei em trazer para vocês um trechinho da primeira epístola aos Coríntios de Paulo, no capítulo 13, dos itens 1 a 13. Eu vou ler só um pequeno trecho que fala da caridade para que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso. É uma epístola que todos nós conhecemos, que ela é maravilhosa. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Por que que Paulo, ele fala em doar? Ele fala, ainda que eu doasse toda a minha fortuna, ainda que eu queimasse o meu corpo, assim, como um ato mesmo de caridade, mas ele fala, se eu não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Por que será que ele fala sobre isso? Se todos esses gestos já são gestos de caridade, já são ações de caridade. Então ele queria dizer o quê? Que a caridade tem mais alguma coisa por trás. Então não é só a ação externa, não é só a gente doar algo, não é só a gente doar o nosso tempo, às vezes um sorriso, um abraço, um ouvido, ouvir alguém que necessita. Então é lógico que isso faz parte da caridade, isso é extremamente importante. Só que ele coloca que tem ainda alguma coisa por trás disso. E o que será? Então, pensando sobre isso, a gente percebe que essa caridade a que ele se refere é a caridade moral, porque ela envolve o nosso sentimento, ela envolve as nossas intenções. Então, no momento que eu estou ajudando o outro, o que eu estou sentindo? Quais são as minhas intenções? As minhas intenções são sinceras, são verdadeiras.
E quando a gente começa a pensar e refletir nisso, né, se nós formos mais a fundo, então muitas vezes a gente ajuda o outro e a gente fala, eu não quero nada em troca, eu estou ajudando porque eu quero te ver melhor, eu quero levar alívio para suas dores. A gente realmente não espera nada em troca, nada de material. Mas às vezes a gente espera um reconhecimento. Muitas vezes a gente até fala, poxa vida, eu ajudei fulano, mas ele nem para dizer obrigada, né? Então, às vezes a gente espera um reconhecimento, às vezes a gente espera que essa pessoa que nós ajudamos, ela comente com outras pessoas que nós a ajudamos. Ou seja, muitas vezes nós não percebemos, até inconscientemente, a gente pode estar fazendo daquele ato de caridade um meio até mesmo para sermos vistos como bonzinhos e caridosos, né? Generosos. E muitas vezes nós nem percebemos isso, mas por trás daquele sentimento, então às vezes quando eu vou ouvir uma pessoa também, uma pessoa fala, eu tô com um problema, eu gostaria de conversar com alguém, você pode me ouvir? Então quantas vezes a gente para sempre com aquela intenção de ajudar, e quantas vezes a gente para também pensando, daqui a pouco eu tenho um compromisso, eu tô atrasado, vai demorar muito. A gente até fica, mas pensando que a gente tem um compromisso, a gente não tá ali 100%. A gente não tá ali de corpo e alma, muitas vezes. Então isso já aconteceu com todos nós. Nós somos seres humanos, nós erramos, e pode acontecer com qualquer um de nós. Mas são cuidados que precisamos ter para que a gente possa fazer a caridade, para que possamos praticar a caridade de uma forma mais ampla, de uma forma mais completa, né? Que é a caridade externa com a caridade interna. Então a caridade moral, ela está ligada aos nossos sentimentos, ao que sentimos quando ajudamos o outro. E está ligada também ao que fazemos o outro sentir no momento em que os ajudamos. Por isso ela está ligada à compaixão. Nós termos compaixão do sofrimento do outro, né? Tomar esse cuidado para que o outro não se sinta mais triste ou mais sofrido ainda no momento em que ele recebe aquela ação de caridade. Às vezes ele recebe algo material que ele está precisando, mas ele se sente muitas vezes humilhado, ele se sente diminuído. Então essa caridade moral, ela está envolvendo toda essa questão de termos compaixão, em toda a questão de não ostentarmos nada por trás daquele ato em que nós estamos praticando. Por isso que é importante que a gente possa nos observar o que estamos sentindo nesses momentos, quais são as nossas intenções, como estamos nos portando. Então, as palavras que saem da nossa boca, a forma como nós nos vestimos, o nosso desejo, né, a sinceridade do nosso desejo em ajudar o outro. Então são pequenas coisas que envolvem essa caridade tão importante que é a caridade moral. Então é muito importante que a gente foque nesse cuidado, no cuidado com o outro, nessa compaixão pelo sofrimento do outro. Então a caridade moral, ela está no cuidado em não fazermos o outro se sentir menor, o outro se sentir humilhado. E eu me recordo de uma história de uma amiga minha, que é médica, uma vez, não é uma história, né? Foi um desabafo que ela fez comigo e que eu guardei isso para mim. Ela falou assim, ela trabalha com cuidados paliativos, num hospital que só cuida de pacientes em cuidados paliativos. E ela falou que muitas vezes ela via algumas profissionais que chegavam para atender aqueles pacientes, que chegavam assim de uma forma muito exuberante, perfumadas, de salto alto, com bijuterias, colares. E aquele paciente ali, né, em cuidados paliativos, já nos momentos finais das suas vidas, sofrendo, avaliando a sua encarnação, se despedindo da vida. E de repente chegavam aquelas profissionais, é lógico, elas iam ali para levar alívio, elas iam ali para prestar o serviço delas, para que contribuísse para o alívio, né, para tirar as dores daqueles pacientes. Só que muitas vezes elas aliviavam a dor física, mas e a dor emocional, né? Daquela pessoa que se vê naquele momento de despedida da vida e olha para aquela profissional que está cheia de vida como se ela fosse num jantar de negócios.
né? E no entanto está ali. Então isso muitas vezes é num pequeno gesto que a gente observa, né? Que a gente vê como que a gente pode estar muitas vezes fazendo o outro se sentir pior, se sentir menor. Então, respeitar o outro, sermos caridosos, é termos misericórdia pelo outro. E sermos misericordiosos é nos colocar no lugar do outro. Como Jesus falou, fazer ao outro somente aquilo que gostaria que vos fizesse. E quem que gostaria de se sentir diminuído, humilhado, injustiçado, desrespeitado? Nenhum de nós gostaríamos disso, né? Então, em todas as situações da vida, onde estivermos, dentro dos nossos lares, no local de trabalho, na instituição religiosa que frequentarmos, onde estivermos, que possamos ter sempre esse cuidado, tanto com pessoas conhecidas, quanto com pessoas desconhecidas, mas que possamos ter sempre esse cuidado, esse respeito. Não importa a posição que ocupemos, podemos ser subordinados, podemos ser líderes, mas que possamos ter essa postura de respeito com o próximo, de humildade com o próximo. Jesus é o nosso grande exemplo disso. Ele sempre tratava a todos com igualdade, com respeito. Mesmo aqueles que vinham para testá-lo, mesmo aqueles que vinham para discutir, para acusá-lo, que traziam aquelas más intenções quando ele estava fazendo as suas pregações, algumas de suas curas. Mesmo essas pessoas, o mestre muitas vezes era firme com essas pessoas, mas sempre com muito respeito. Em momento algum ele humilhou pessoa alguma. Dentro de tudo que nós conhecemos do Evangelho, das maravilhosas histórias de Jesus. E ele dizia que quem quisesse ser o maior, que fosse o menor de todos. Então, que possamos seguir o nosso amado Mestre, né? Trazendo para nós esse sentido verdadeiro da caridade. E isso vai de encontro ao lema religioso da nossa doutrina, que é fora da caridade não há salvação. A caridade, ela engloba tudo isso. Tanto é que a carta aos Coríntios, que eu li para vocês só um trecho, em algumas traduções é colocado o amor no lugar da palavra caridade. Então o amor e a caridade, eles estão estritamente ligados, porque a caridade é o movimento do amor. Então que possamos guardar essas palavras conosco, esses ensinamentos maravilhosos, porque isso é ser misericordioso, isso é não permitir que a nossa mão esquerda saiba o que faz a nossa mão direita, isso é não ostentar. E para terminar, gente, eu gostaria de trazer para vocês uma frase do Ramatiz, que ela reflete tudo isso que nós vimos agora, que fala o seguinte: quando um homem pratica atos de caridade, ele não é condecorado pelo Senhor, nem mesmo recebe aplausos da espiritualidade, porque a sua maior recompensa deve ser o próprio prazer de servir. Não é o bem que fazemos que nos traz ventura, porém o que sentimos de venturoso ao fazê-lo. Que possamos guardar esses ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus sobre a caridade, sobre a humildade, sobre o respeito ao próximo, e que vem de encontro com o que Paulo trouxe na primeira epístola aos Coríntios, que vem de encontro com essa frase de Ramatiz tão maravilhosa sobre a caridade, que possamos trazer esse real sentido da caridade dentro de nós, nas nossas pequenas ações, para que possamos praticá-la cada vez mais, especialmente agora, nesse momento tão difícil, tão delicado que nós estamos atravessando, em que as pessoas sentem medo, sentem tristeza, sentem dor, querem ser amparadas, fortalecidas. Então que possamos doar essa caridade nesse sentido mais amplo, mas não só doar, também receber, porque é uma troca, né? Que possamos trocar essa caridade uns com os outros, porque nós também precisamos, nós também queremos ser ouvidos, nós também queremos ser amparados, nós queremos ser abraçados, nos sentirmos fortalecidos. Então que possamos trocar uns com os outros
essa caridade tão maravilhosa que o Mestre veio nos mostrar, para que possamos nos preencher desse sentimento de amor, do amor tão profundo, tão imenso, que nos fortalece e que nos faz ter a fé em dias melhores, fé em muitas coisas boas que hão de vir em breve para todos nós. Então, que possamos nos fortalecer nessa caridade, nesse amor. Que Jesus, nosso Mestre Maior, abençoe a cada um de nós. Muito obrigada.